Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo encontro da nossa catequese para adultos ou crisma para jovens, se for o seu caso. Antes da gente começar, vamos, como sempre, começar com uma oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa dirigir nossas inteligências para que a gente absorva todo aquele conteúdo que vai nos aproximar dele. E já que esse é um desejo dele, que a gente se aproxime, ganhe intimidade, conheça melhor a Deus, que ele possa nos capacitar a fazer bem feito essa aproximação, tanto nesse encontro quanto durante toda a nossa vida. Vamos pedir para que Nossa Senhora interceda por nós, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso encontro hoje é: Deus existe? Deus existe. Não sei se você já se questionou isso ou se já te questionaram isso. Mas se nunca te questionaram, nunca te fizeram essa pergunta, certamente ainda vão fazer. E essa pergunta pode vir aí nos lugares mais inesperados, né? Às vezes você está em um passeio com amigos, num bar com amigos, com familiares, em qualquer lugar, e alguém faz essa pergunta para você, aquele parente que não é tão religioso, ou aquele seu amigo que até conhece Deus, mas não tem certeza ainda em relação à fé dele, pergunta para você: o que te garante que Deus existe? Como você sabe que Deus existe? E essa pergunta é bem especial, porque ela pode ter origem em muitas dores. Tudo que a gente vai ver aqui nesse nosso ano de catequese, ele tem a ver com o desenvolvimento da nossa vida cristã católica, para que a gente tenha possibilidade, conhecimento, né, sabedoria, para conseguir orientar outras pessoas que estão perdidas no mundo. Às vezes essas pessoas têm condições de vida boa, têm condição financeira boa, mas a condição da alma dela não está nada boa. E essa condição de alma perdida acaba trazendo vazios na vida das pessoas que, na maioria das vezes, elas não sabem como preencher esse vazio. E elas acabam tentando preencher com coisas ou com pessoas, como a gente viu no nosso encontro anterior. Preencher esse vazio da felicidade, que só pode ser preenchido por Deus, já que é um vazio da alma. Então, se há um vazio se esse vazio está em algo espiritual, que é a nossa alma, ele só pode ser preenchido com algo também que é espiritual, que é sobrenatural. E no caso, esse algo é Deus, felicidade infinita. E quando a gente tenta preencher esse vazio com coisas finitas, ou seja, com coisas físicas, orgânicas, a gente acaba caindo em decepções. E essas decepções, muitas vezes, elas podem ser resumidas em: Deus não existe, porque senão não permitiria que isso acontecesse. A falta de fé causa falta de entendimento, que causa falta de análise, que tudo junto causa uma grande confusão. E aí você, cristão, católico, pode ser pego de calças curtas por um questionamento de alguém que está machucado, por alguém que já sofreu desilusões, que já foi decepcionada por pessoas da própria igreja, que muitas vezes está procurando algo que não consegue encontrar de forma nenhuma, e mesmo sem procurar diretamente a Deus, acaba responsabilizando Deus por essas dores que essa pessoa vive. Então, muito cuidado quando alguém te questionar isso. Quem te garante que Deus existe? Porque por trás dessa fala pode haver um grande pedido de socorro. Uma pessoa pedindo socorro para que, de alguma forma, alguém dê para ela uma resposta que vai preencher e vai trazer sentido para a vida dela. Talvez nós não sejamos capazes de dar essa resposta, mas nós precisamos ser capazes de colocar pelo menos uma sementinha no coração, na alma daquela pessoa, para que essa semente ela seja germinada no coração
na alma daquela pessoa. A gente vai ver mais sobre essa ideia da semente, do germinar, no nosso próximo encontro. Mas nesse encontro, a gente quer. O tema principal é falar sobre Deus. O que garante que Deus existe? Então, eu quero trazer esse debate aqui hoje para vocês, para que quando alguém chegar e fizer esse questionamento, você leve esse debate para essa pessoa também. Eu não gosto de ter respostas pragmáticas, respostas exatas em relação à nossa fé. Existem dogmas, existem direcionamentos sobre várias coisas dadas pela igreja. Mas mesmo em relação a esses dogmas, que a gente vai ver também mais para frente, o que são dogmas, na verdade hoje a gente vai ver sobre isso, o que são dogmas, o que são verdades de fé. Antecipando, deixa eu dar um spoiler para você, já que eu toquei nesse assunto. Dogmas são verdades de fé que a igreja atesta e pede que todos os seus fiéis acreditem. Então, se a igreja diz que algo é um dogma, algo é uma verdade de fé, necessariamente você também precisa acreditar naquilo e não pode contrariar isso. É uma imposição ideológica da igreja. Nossa, Lucas, mas que drástico! Uma imposição, então eu preciso, sou obrigado a acreditar nisso? Sim, todo católico é obrigado a acreditar nos dogmas de fé. E não pode ir contra esses dogmas de fé, porque ir contra um dogma de fé é um pecado. A igreja impõe certos dogmas para orientar de forma firme a verdade para os católicos. Existem certas coisas que a gente não precisa ficar cogitando, mas será mesmo? Será que é assim? Não, é assim. E qualquer questionamento que você fizer contra essa verdade, contra essa afirmação, esse fato, você corre um sério risco de cair em pecado. Então, os dogmas são orientações que são tão verdadeiras que, caso você contrarie esses dogmas, essas verdades de fé, você corre um grande risco de cair em pecado. Eu vou te dar um exemplo de dogma. A virgindade de Nossa Senhora é um dogma de fé. É uma verdade de fé que a igreja atesta e pede para que todos os católicos acreditem. E qualquer dúvida em relação à virgindade da Virgem Maria pode te levar a cair em pecado. A visão da igreja é que o Espírito Santo fecundou Maria de uma forma sobrenatural. Não houve ato sexual para que Nossa Senhora ficasse grávida de Jesus. Não houve ato sexual. Foi por intercessão, foi por poder do Espírito Santo que aquela gravidez aconteceu. Isso parece um pouco maluco, né? Quando a gente tenta imaginar isso de forma racional. Mas hoje a gente vai ver que existem mistérios de fé que são muito mais, entre aspas, malucos do que essa força do Espírito Santo que fez com que Nossa Senhora ficasse grávida de Jesus. E algumas coisas que a gente não vai conseguir entender, existem várias coisas que a gente não vai conseguir entender e explicar sobre Deus, e ainda bem, né? Se a gente conseguisse explicar tudo em relação a Deus, significaria que ele não é Deus, porque Deus não se explica. Deus é tão grandioso que a nossa inteligência humana ilimitada é incapaz de compreender. Então, existem diversas explicações que a igreja denomina como mistério de fé. Então, a gravidez de Nossa Senhora é um mistério de fé. Como alguém pode ficar grávida sem um ato sexual? Sem inseminação artificial, né? Foi há milhares de anos atrás, então não existia isso. Então, como pode haver uma gravidez sem isso daqui? Não tem como entender, né? É um mistério de fé. A criação do universo, mistério de fé, não tem como entender isso. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma só pessoa. Como assim? Então, todas essas explicações misteriosas que fogem da compreensão humana são chamadas de mistério de fé. E tudo bem a gente não entender,
Porque quando a gente não entende, a gente está fazendo algo lindo, que precisa ser um exercício diário de todo cristão. Que exercício é esse? É o curvar da inteligência. Então, quando diante de um mistério de fé, você faz assim, você curva a sua inteligência, você aceita não entender aquilo, você está trabalhando a sua humildade, você está curvando a sua soberba diante de Jesus, diante de Deus. E um ateu ouvindo isso que eu estou falando pode até apontar o dedo para mim e falar: ah, aí ó, enganando os bobão. Tá enganando todo mundo. O que ele não consegue explicar, ele fala que é mistério de fé. O que ele não consegue explicar, ele diz que a gente precisa se curvar e simplesmente aceitar. Mas existe uma cicatriz até hoje que nós carregamos do pecado original. Você se lembra o que Satanás disse para Adão e Eva quando ofereceu o fruto proibido para eles? Ele disse o seguinte: comam desse fruto que você vai ser como Deus. Comam desse fruto e vocês serão como Deus. Então, o grande pecado que nós carregamos até hoje, a grande cicatriz que nós carregamos, mesmo os batizados, que nós carregamos até hoje do pecado original, é a nossa vontade constante de querer ser como Deus. Assim como Adão e Eva quiseram, e por isso foram expulsos do paraíso. E quando nós tentamos entender alguém que é tão grandioso, que criou tudo isso, a gente não consegue entender nem as coisas racionais que acontecem na nossa vida. Às vezes você é casado ou namora e não consegue entender o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada. Às vezes você não consegue entender porque ela ficou com raiva, porque ele ficou com raiva. Por que que ele não entendeu aquilo que você disse? Imagina entender Deus. Então não é soberbo da nossa parte querer entender Deus, querer provar que Deus existe. Se Deus é tão grandioso a ponto de criar tudo, é muito simples pensar que ele é grande demais para eu entender ele. Eu vou além, eu não preciso nem entender ele, ele é grande demais para entender os atos dele, as coisas que ele criou. Então, para mim, que acredito em Deus, a partir do momento que eu acredito em Deus, em um Deus criador capaz de criar isso tudo, é totalmente compreensível e racional. Não estou falando de nada sobrenatural, é totalmente racional, desde que eu acredite que existe um Deus criador do céu e da terra, é totalmente racional que eu acredite também que eu não vou entender tudo que ele criou, porque minha inteligência não se compara a dele, e a inteligência de nenhum ser humano que já viveu, inclua aí todos os gênios da humanidade, Albert Einstein, Steve Jobs, Galileu Galilei, inclua todos eles. Nenhuma mente humana é capaz, já foi capaz, e eu apostaria que um dia será capaz de explicar Deus. Porque foi ele que nos criou. E se ele nos criou, será que não foi ele que criou também essa limitação? Então, esse ateu que aponta para mim e fala: ah, olha lá, ó, não sabe explicar, tá jogando aí no colo da verdade de fé. Ele está muito provavelmente com a intenção de cometer o pecado de querer entender, de não querer de forma nenhuma curvar a inteligência dele a Deus. E ele acaba que está continuando o pecado de Adão e Eva de querer ser como Deus. Então, um exercício para você a partir de hoje e para toda a sua vida. Não tenha vergonha, não tenha medo de curvar sua inteligência a Deus. Não entendeu algo? Simplesmente aceita. Curva a inteligência, reza, fala com ele. Senhor, eu quero entender, mas eu não sou capaz. Se é da sua vontade que eu aprenda, que eu entenda, que eu desenvolva esse conhecimento, ilumina minha mente, minha inteligência que está em trevas.
Me mostra o que eu posso fazer para entender. Traz, joga aqui na minha frente, no meio dos vídeos que eu vejo no YouTube, no meio das pesquisas que eu faço no Google, no meio dos conteúdos que eu vejo nas minhas redes sociais. Mostra algum conteúdo que me direcione ao entendimento disso, mas só se for da sua vontade, Senhor. Se não for da sua vontade, eu não tenho preocupação nenhuma em querer entender isso. Se existe um Deus, e se ele nos criou, e se ele espera que eu curve minha inteligência para ele, eu acredito que ele adoraria ouvir essa oração. E se a gente tem parte no plano dele de alguma forma colaborar com o entendimento disso que você está querendo saber, não tenha dúvidas que ele vai te iluminar para entender isso. Então, existe um Deus criador, e esse Deus criador criou várias coisas que nós não vamos entender. A igreja estabelece algumas verdades de fé para nos ajudar a não escapar e não cair em algum pecado por conta da nossa curiosidade, dos nossos pensamentos, da nossa vontade de querer saber de tudo. E essas verdades de fé, a gente precisa ressignificar e entender elas ao invés de serem imposições, chicotes da igreja, entender elas como direcionamentos da igreja para evitar que nós caiamos em pecado, para evitar que nós caiamos em confusão, em enganações do demônio. Então, as verdades de fé, como a gente vai ver em uma aula dedicada para isso mais para frente, tem várias e elas nos direcionam ao caminho da salvação. Algumas coisas são verdades de fé, como, por exemplo, a virgindade da Virgem Maria, como eu disse para você. Outras coisas não são verdade de fé. Então, por exemplo, as diferentes aparições de Nossa Senhora ao longo da história não são verdade de fé, até mesmo aquelas que são atestadas pela igreja. Então, a Igreja Católica atestou que a aparição de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal, foi verdadeira. É uma aparição autenticada pela Igreja Católica. A Igreja Católica acredita na aparição de Nossa Senhora lá em Fátima, em Portugal, mas não é uma verdade de fé. Ou seja, se eu, católico, quiser escolher não acreditar na aparição de Nossa Senhora de Fátima, não tem problema nenhum. E não é pecado nenhum eu não acreditar na aparição de Nossa Senhora em Portugal, porque não é verdade de fé. Mas tudo aquilo que eu corro um grande risco de cair em pecado, a igreja é cuidadosa em nos entregar dogmas, mistérios de fé não, verdade de fé que nós precisamos acreditar. Beleza? E uma coisa que a igreja atesta é que existem evidências de Deus na natureza, né? A perfeição da natureza atesta que é improvável que tudo tenha acontecido de uma forma aleatória. Então, isso quer dizer que eu consigo encontrar alguns vestígios de Deus aqui na natureza. E uma das evidências mais fortes de que existe um Deus e Deus criou tudo, e é improvável que tudo seja criação do acaso, é que é improvável que o acaso tenha criado algo que segue uma sincronia tão perfeita. Por exemplo, na natureza existe a lei da gravidade. Aqui na Terra, a gravidade tem um nível exato para que, se eu pegar essa bolinha e largar ela, a bolinha com certeza vai cair. Não existe a opção de eu soltar essa bolinha e ela ficar flutuando. Não existe essa opção. Isso é contra a física. Isso é contra uma lei natural do universo. Se eu soltar, ela com certeza vai cair. Isso é regra, é lei. Então, existem algumas leis que são universais. E uma dessas leis é o princípio da causalidade. Então, o universo, ele, mais uma vez, é improvável ter sido criado de forma aleatória e trazer coisas tão perfeitas como a gravidade, certo? Que se eu soltar, cai. Como o princípio da causalidade. O que é o princípio da causalidade? Toda causa tem um efeito. Toda ação tem uma reação. Toda causa tem uma consequência.
consequência dessa bolinha cair é eu soltar ela. Então, se eu soltar essa bolinha, ou seja, se eu causar a soltura dessa bolinha da minha mão, a consequência será ela cair em cima da minha mesa. Toda causa tem uma consequência. Isso é uma lei universal. Em todo canto do universo isso acontece. Se eu gravar esse vídeo e jogar para você assistir, você vai assistir. Se eu bater aqui na mesa, vai fazer um barulho. Se eu perturbar alguém na rua, aquela pessoa vai reclamar comigo, porque toda causa tem uma consequência. Mas quando a gente começa a retroceder na história do universo, a gente chega em um certo ponto em que não dá mais para saber qual foi a causa. Então a gente tem aí como uma das teorias principais da criação do universo o Big Bang. Inclusive, se você não sabe, o Big Bang ele é uma teoria criada por um padre católico chamado Georges Lamatre. Eu acho que eu estou falando certo o nome dele. Georges Lamatre, o nome do padre católico que foi das pessoas que exporam a teoria do Big Bang, que hoje é uma das teorias mais aceitas entre a ciência sobre a criação do universo. Engraçado, né? Isso não é divulgado. Foi um padre que criou a ideia do Big Bang. Mas tudo bem. Ok. O Big Bang ele diz que a partir de uma explosão, tudo que foi criado. Mas o que causou essa explosão? Ninguém consegue retroceder esse ponto. Ninguém consegue entender o que causou. E vamos supor que, beleza, partículas nasceram de um certo ponto em um certo momento e causou aquela explosão. Mas o que causou o nascimento dessas partículas? Toda causa tem uma consequência. Esse é o princípio da causalidade. Então, para tudo precisa ter uma causa. Se o Big Bang criou tudo, se o Big Bang gerou tudo, o que causou o Big Bang? Você entende? Então, se chega um certo ponto em que a gente não consegue entender qual foi a causa daquela ação. E a gente não consegue entender isso porque aí vem a explicação da igreja. Porque existe alguém que criou tudo. E esse alguém é Deus. E mesmo um ateu que não acredita em Deus, ele não consegue explicar a causa que gerou a criação do universo. Ele não consegue explicar. E já que ele não consegue explicar, ele vai precisar ter fé de que houve uma explicação racional para que. Então você percebe que até mesmo ateu que não acredita em Deus, que não tem fé em Deus, ele tem fé que algo aconteceu. É engraçado, né? Então não é a fé não é algo exclusivo do religioso. A fé é exclusivo também do ateu. Exclusivo não, é algo que permeia também as crenças do ateu. Então, a explicação da igreja de como, uma das explicações da igreja da existência de Deus vem do princípio da causalidade. Toda causa tem uma consequência. A gente chega em um certo ponto da existência do universo e que não dá para definir causas. O que causou o Big Bang, por exemplo, não dá para definir. Aí entra a explicação. Deus criou tudo. E mesmo que o Big Bang realmente tenha acontecido, o Big Bang ele foi criado por Deus. Entendeu? Então toda causa tem uma consequência. E o princípio de toda causa é Deus. Esse é o primeiro ponto. E você percebe que aqui a gente já causou algumas reflexões, né? Por isso que é interessante, como eu falei lá no começo, quando alguém chega para você e pergunta: como você me garante que Deus existe? A gente tem tempo para explicar sobre isso. Não é simplesmente falar, eu sinto no meu coração, a minha alma. Isso é lindo, e se você sentir isso, parabéns. Mas para alguém que não acredita em Deus, isso não vai dizer muito, porque aquela pessoa não sente o que você sente.
É como você está de olhos fechados e eu querer te explicar o que é o mar. Vamos supor que você nunca foi numa praia. Você só viu o mar pela TV. Vamos supor que você nunca nem viu o mar pela TV. Como você explicaria o que é o mar para alguém que está ali, de frente para o mar, com o olho fechado? Como você explicaria o que é o mar? Ah, tem agora uma coisa, é um monte de água, e essa água é de tal cor, e esse barulho que você está ouvindo é algum movimento dele. Ele cria a água, ela tem um movimento que joga mais água em cima da água e faz um barulho, e essa água que acaba caindo e fazendo esse barulho, nós chamamos de ondas. E essa onda, ela causa uma espuminha branca. Então você percebe que é uma coisa que é tão simples para a gente o que é o mar, que é difícil explicar o que é aquilo. É por isso que é tão difícil explicar alguma coisa para um ateu, porque a gente está explicando algo que ele não sente, que ele não vê, que ele não enxerga, que ele não consegue acessar. E é por isso que nós precisamos explicar na medida do possível, dentro do entendimento dele. E quando a gente traz aqui para essa visão mais lógica da criação, das probabilidades da existência de Deus, fica mais compreensível até mesmo para alguém que não conhece, que não acredita em Deus, ok? Então, beleza, a gente finalizou aqui a primeira parte do nosso encontro, da nossa reunião. Agora, iniciando a nossa segunda parte, a gente precisa falar sobre o que é criação na visão da igreja. Como Deus criou todas as coisas? Lembra que eu disse que eu ia falar algo aqui que é até mais impressionante do que a forma como o Espírito Santo seminou Jesus ali na barriga de Nossa Senhora? Sabe o que é esse impressionante, esse mistério de fé que a gente não vai conseguir entender? É a forma como Deus criou todas as coisas. E como que ele criou todas as coisas? Literalmente do nada. Então dá uma olhada nessa bolinha de novo. Essa é uma bolinha de borracha. Eu ganhei essa bolinha quando eu fui doar sangue. Quando você vai doar sangue, você fica com o braço assim, e aí você fica apertando a bolinha aqui para, acho que, dilatar a veia, alguma coisa do tipo, eles conseguirem com maior facilidade colocar agulha. Então essa bolinha é dessa época. E é uma bolinha de borracha. Ou seja, a pessoa que criou essa bolinha usou borracha. Essa bolinha tem uma matéria-prima. Para a pessoa criar essa bolinha, foi necessário uma matéria-prima. Acontece que a forma literal de criação é diferente da forma de Deus de criação. Então, a criação literal é diferente da criação espiritual. Por quê? Porque a criação literal, ela sempre vai necessitar de uma matéria-prima. Vou dar um outro exemplo. Se eu quiser criar uma cadeira, eu vou precisar de madeira. Vou lá na árvore, vou cortar a árvore, vou fazer ali os 4 pezinhos do banquinho, vou fazer um assento, vou encaixar todas as peças e ali eu vou poder sentar. Eu criei aquele banquinho, mas eu criei a partir de uma matéria-prima que já existia. Essa é a criação literal. A criação espiritual, que é a criação de Deus, ela acontece do nada. Então, é uma verdade de fé e é um mistério de fé que Deus criou todas as coisas do simples nada. Sabe quando... Não sei se você já assistiu Harry Potter. O Harry Potter tem uma... No terceiro filme, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ele aprende a criar uma magia chamada Expecto Patrono. E aí ele faz o patrono, e o patrono dele o que é o Expecto Patrono? É uma magia que toma a forma de um animal. Então é uma magia que tem a forma de um animal luminoso. Então vamos supor que a Lilo que está aqui, aquele cachorrinho que está passando ali, é um Expecto Patrono, é uma magia. Eu acabei de criar ele, mas ele não tem a forma de um cachorro. Uma luz super brilhante na forma de um cachorro. E essa magia é criada ali do nada. Ele pega a varinha e expecto patrono, bum, cria lá um cervo luminoso
E você consegue ver que é um cervo, ou seja, ele criou alguma coisa ali do nada, naquele momento, e quando ele abaixa a varinha, aquela magia some, do nada, assim como ela foi criada. Pensando racionalmente, esse exemplo, apesar de ser bobo, é o exemplo mais próximo que eu consigo raciocinar em relação à criação de Deus. Deus criou todas as coisas totalmente do nada, assim como uma magia criada. Ele criou aquilo do nada. Não existia nenhuma matéria-prima para criar todas as coisas que Deus criou. Ele criou, já que ele é todo-poderoso, do exato nada, tudo que existe. E assim como quando o Harry Potter abaixa a varinha, aquela magia dele some, se Deus um dia fosse capaz de dormir e parasse de pensar em mim, parasse de pensar em você no momento que ele está dormindo, ele tudo simplesmente deixaria de existir. Desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa que existe no mundo. Tudo deixaria de existir, porque tudo foi criado por ele do nada. Então, a todo momento, ele está pensando em mim e em você. Olha que bonito isso. Daí vem aquele ditado, né? Deus não dorme. E esse ditado nunca foi tão verdadeiro. Então, a todo momento, Deus está pensando em você. E a isso, a igreja dá o nome de ação conservadora de Deus. Esse ato de Deus estar a todo momento pensando em mim e em você, para que a gente permaneça existindo, se chama ação conservadora de Deus. Para que a gente continue existindo, ele precisa a todo momento estar pensando na gente, conservando a nossa existência. Porque se em algum segundo ele parar de pensar na gente, bum, pum, em um estalar de dedos, a gente deixa de existir. E aí entra um outro detalhe. A gente diz, como a gente vai ver na aula mais para frente sobre... Na aula não, no encontro mais para frente sobre os dogmas de fé, esses dogmas, os principais dogmas da Igreja Católica, eles são resumidos no credo. Sabe o credo, aquela oração que a gente reza todo domingo na missa? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, o credo, ele resume os principais tópicos, os principais dogmas, as principais verdades de fé da Igreja Católica. E isso que a gente está falando hoje tem bem no comecinho do credo, quando a gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, não tem dúvida de que ele é capaz de criar e permanecer, pensar a todo momento, sem dormir em nenhum momento, porque ele não é humano, ele não tem limitação, ele não precisa dormir. Olha quão fraco nós somos, quão limitado nós somos. Experimenta ficar 3 dias sem dormir. Você vira um zumbi ambulante. E isso por quê? Por conta da nossa realidade orgânica. A gente é feito de carne e osso, limitadíssimo. Deus, ele não está limitado a um corpo, ele não está limitado a essas necessidades que nós sentimos. Ele não precisa dormir. Então, Deus, ele está a todo momento pensando na gente. E isso não poderia ser feito a não ser por alguém todo-poderoso. É por isso que nós dizemos no credo, creio em Deus Pai todo-poderoso, capaz de tudo, criador dos céus e da terra. E quando a gente fala no credo, criador dos céus e da terra, nós estamos falando criador do céu, não céu físico, aquele que a gente vê, e nem da terra física, essa que a gente está pisando. Quando a gente fala céus, a gente está querendo dizer todo o contexto espiritual. E quando a gente está falando terra, a gente está falando de tudo que é físico. Tudo que é físico. Dentro do universo, não só do planeta Terra. Então, tudo que é físico, a gente resume no credo como terra. Tudo que é espiritual, a gente resume no credo como céu. Então, quando a gente diz Criador do céu e da terra, a gente está dizendo, afirmando, atestando
confirmando aquele dogma da igreja que a igreja pede para que a gente acredite. Então a gente está atestando que nós acreditamos que o Senhor Deus, ele é criador do mundo espiritual e também criador do mundo físico. O que existia antes de Deus? Não sei. E tudo bem. Quando a gente morrer, a gente estiver lá do lado dele, a gente vai, eu vou fazer um monte de pergunta para Deus. Acho que tem uma passagem na Bíblia que diz que quando você morrer, você vai saber de todas as coisas. E quando eu morrer, eu quero sentar lá e falar, beleza, assim, agora me explica aí tudo. Deixa eu voltar lá. Eu adoro história. E eu acho que ele vai deixar eu voltar lá na época dos dinossauros para ver um dinossauro de verdade na minha frente. Vai deixar eu voltar lá na época dos homens da caverna para ver como eram. Vai deixar eu ver como aconteceu toda a evolução, a criação. Finalmente eu vou compreender o que é Deus e o que existia antes de Deus. Mas isso é lá. Eu não preciso me preocupar com isso agora, porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. E eu sei que eu só preciso entender o que é necessário para te ajudar a ser um católico melhor, a ser um católico capaz de aproximar outras pessoas, sejam elas católicas ou não, do caminho da salvação. Essa é a nossa missão. Quando Jesus estava aqui na terra, antes de subir para o céu de corpo e alma, ele falou: vai e batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e leve a minha palavra para eles. Ele falou isso diretamente para os apóstolos dele. E todo católico tem essa mesma missão: levar Deus para todo mundo, levar a palavra dele para todo mundo. É meio que tirano, né? Na visão do mundo hoje, a ideia de que a igreja chegue na África ou em qualquer lugar que tem uma cultura própria e querer apresentar a religião católica, converter as pessoas. Como assim que ousadia converter as pessoas? Vai tirar a cultura deles? Mas caramba, e eu vou deixar eles perderem a vida eterna por conta da cultura deles. Eu sei, a cultura é preciosa, eu gosto de história. Eu gostaria de ver a cultura dos Incas. Eu quero viajar lá para o México um dia e ver aquelas construções e ver a cultura deles. É uma cultura pagã? É. Eles faziam sacrifícios de crianças, de pessoas, faziam, cultuavam outros deuses, cultuavam. Mas eu tenho curiosidade de ver aquilo, de ver aquela história que está escrita, que já deixou de existir. Mas é muito mais importante que aquelas pessoas tivessem a oportunidade de deixar de lado toda essa cultura pagã, deixar de existir toda essa cultura pagã para ganhar o céu, a vida eterna. O que a gente está vivendo aqui isso daqui em relação à nossa existência. Imagina, a nossa existência, todo esse espaço disponível dentro da nossa sala, dessa sala aqui, e a nossa vida na Terra é isso. Então, o que é a cultura de um povo em relação a tudo isso que a gente tem possibilidade de viver lá no céu junto com Deus? Toda a vida eterna. E aí, vale a pena ou não levar a conversão para essas pessoas? Só que o mundo não está disposto a entender isso, né? O mundo não está disposto a entender isso. Mas a ideia é essa. Essa é a verdade de fé. Deus criou tudo. O mundo espiritual e o mundo físico. Criou como? Do nada. Sem matéria-prima nenhuma, porque Ele é todo-poderoso. Ele criou tudo. E Ele precisa nos conservar a todo momento. E para nos conservar a todo momento, Ele está pensando em nós detalhadamente a todo momento. Pensa na complexidade que tem no nosso corpo. Em todas as células que são necessárias para fazer com que a gente exista. Em cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça, alguns têm mais, outros têm menos. Em cada fio de cabelo, se ele para de pensar em um fio de cabelo, esse fio de cabelo deixa de sumir, deixa de existir, né? Ele some. Então,
É maravilhoso isso. É maravilhoso a gente pensar nisso. Como entender esse Deus? Não tem como entender. Tudo bem, ele é tão poderoso que eu simplesmente corro minha inteligência. Não quero ser como ele. Não tem como ser como ele. E a gente precisa mostrar essa realidade para as pessoas. Então, Deus criou todas as coisas, o céu e a terra. E essa é uma verdade de fé. Tudo que está no credo vão ser verdade de fé, como a gente vai ver nos próximos capítulos, nos nossos próximos encontros. Tá bom? Então, espero que tenha feito sentido essa reunião, esse encontro, essa esses tópicos que eu passei para você. Se ficou com alguma dúvida, anota, coloca no seu caderno, pergunta para o seu catequista, mesmo que a reunião, o encontro que você vai participar, não seja mais o encontro desse assunto que você está vendo agora nesse momento, não tem problema, anota e pergunta para ele. A gente está aqui para isso, tá bom? E é isso. Vai e espalha a palavra de Deus. E antes de finalizar, eu quero deixar aqui a a passagem da Bíblia que resume esse nosso capítulo. A passagem é a seguinte: João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas por ele. Não existia nada antes. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus é o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Que a gente acredite nisso e nunca duvidemos do que a igreja nos orienta a pensar. Tá bom? Vamos encerrar pedindo exatamente isso para Deus. Senhor, nos ajude a ter mais fé para curvar nossa inteligência para suas vontades, para os seus ensinamentos e o ensinamento da sua igreja que o Senhor fundou e vive nela até o fim dos séculos. Que o Senhor possa iluminar nossa inteligência para sempre ajudar novas pessoas a entender essa visão da verdade que pode nos libertar da mentira do inferno e nos levar para o caminho da salvação. Que o Senhor possa nos iluminar para que a gente consiga plantar ao menos sementes de reflexão, sementes de fé no coração daquelas pessoas que não acreditam e que essas pessoas possam olhar e entender o amor de Deus e se converter para um dia estar com o Senhor e conosco na vida eterna. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.